enormes, e você perde o controle do fluxo de ar no data center. Vou explicar um pouquinho depois por quê. Então, resumindo, troco tudo, jogo tudo fora e faço tudo de novo. Até pode ser a solução. Mas uma pergunta interessante que vocês têm que fazer é: o ar que está saindo da minha máquina de ar-condicionado está chegando no meu rack? Normalmente não. Por padrão não. Então é isso que eu queria mostrar para vocês agora, como que a gente faz para entender essa dinâmica desse ar e como que a gente vai fazer para conseguir o melhor possível esse ar, o melhor caminho para esse ar chegar no seu rack. Hoje a maioria do layout dos data centers é o sistema perimétrico. O que é o sistema perimétrico? São as máquinas de ar-condicionado nas laterais do perímetro do data center e a formação dos racks em corredores, formação do corredor quente e frio e várias outras e outras variações cada vez melhores. Mas o padrão nós temos aqui nossa máquina de ar-condicionado insuflando o ar frio por baixo de um piso elevado. Esse ar, através de placas perfuradas, entra na sala do data center, passa por dentro dos racks, aquece, e esse ar aquecido retorna para a máquina de ar-condicionado. E a gente fecha esse ciclo, é um ciclo fechado. Para a gente começar a entender o que acontece com o ar, a gente precisa falar um pouquinho de mecânica dos fluidos, uma coisa meio sombria, mas que relativamente simples. Quando a gente pensa em conservação de energia, conservação de massa, a gente pode deduzir que a pressão estática que eu tenho no meu ar e mais a pressão dinâmica, elas são constantes. Ou seja, eu tenho, com essa fórmula aqui, eu penso que a pressão estática vai ser sempre equivalente à pressão dinâmica. Quando uma subir, a outra vai descer, e vice-versa. Então, esse aumento da pressão estática e a diminuição instantânea da pressão dinâmica e vice-versa é chamado de efeito Bernoulli. Esse é o mais importante dos efeitos que a gente tem que ter em mente para entender esse fluxo. Uma primeira análise para a gente fazer dessa conservação de energia é que, naquela velocidade, se eu tenho um ponto de velocidade máximo, eu tenho um ponto de pressão estática mínimo, já que elas são inversamente proporcionais. Ou seja, naquele sistema perimétrico, o ponto de velocidade maior é na saída do meu fan coil, na saída do meu cell, crack, enfim. Então a gente já tira uma primeira dedução empírica, que o pessoal fala: não devemos colocar placas perfuradas muito perto da parede do data center. Por que isso acontece? Vejam aqui que na saída aqui do meu fan coil, eu tenho uma velocidade muito grande, que ela tende a diminuir porque eu tenho a resistência do ar aqui embaixo do piso. Então eu tenho uma região de transição entre pressão dinâmica e pressão estática. Essa região de transição, ela é problemática. Eu não tenho como ter pressão estática suficiente para fazer esse ar subir. Inclusive, quando a pressão daqui fica menor que a do nosso data center, a gente tem um efeito contrário. O ar do data center já está aquecido entrando no piso elevado. Então eu já estou aquecendo esse ar antes de chegar no meu servidor. Essa região aqui é uma região que você não pode colocar nenhum tipo de placa perfurada. Aqui ocorre muito vazamento entre o piso elevado e a parede. E nesses pontos de vazamento ocorre muito o que a gente chama de backflow, que é essa ida do ar do data center, da sala de data center para o piso. Uma conclusão interessante que a gente tem aqui, que não é nada intuitiva, é que, às vezes, quanto mais distante a minha placa perfurada está do meu fan coil, maior é a vazão. Quando você fala isso a primeira vez, parece uma coisa de louco, mas é verdade. Como eu tenho uma alta velocidade aqui, eu vou ter uma baixa pressão estática. Quando eu vou chegando no meio do data center, considerando que eu tenho enxugamento pelos dois lados, eu tenho aqui a minha menor velocidade, ou seja, a minha maior vazão. Então, sim, quanto mais longe eu estou do meu fan coil, ou do meu self, maior vai ser a minha vazão. Normalmente, título de curiosidade, essa região de transição aqui
costumam ser 2 a 3 placas, ou seja, 60, 1,80 m mais ou menos de distância, você já evita essa região de transição. Essa região de transição é relativamente rápida. Naquela figura atrás, no slide anterior, a gente viu que a gente tem um certo platô de pressão estática. Tem aquela região de transição e uma pressão estática relativamente constante. Então, eu poderia presumir que a minha vazão ia ser constante naquela parte do meu data center. O que não é verdade. Normalmente, os data centers mais bem projetados, um CFD, tudo que as melhores práticas indicam, ainda tem cerca de 25% de variação. Um estudo feito em 2005 por Van Glider e Schmidt, eles analisaram 240 cenários de data centers em CFD e eles perceberam que essa variação de 25% era a menor que eles conseguiam, independente deles tirarem todas as obstruções do plano, independente deles fazerem tudo que fosse possível. E eles detectaram os maiores problemas, o que mais contribui para a não uniformidade dessas vazões. São a presença das obstruções, como tubulações, eletrocárias, cabos. Isso a gente sabe que, por mais que a gente tenha teoria, embaixo do piso elevado, ninguém sabe o que está acontecendo direito. A profundidade do plano é muito importante. Quanto mais profundo o plano, mais uniforme vou ter meu escoamento. Só que isso nem sempre é possível. É difícil você imaginar que você vai ter um plano com 1,80 m ou 2 metros de profundidade. Mas quanto mais profundo, mais uniforme vai ficar. O tipo da placa perfurada, o tamanho da abertura, 25%, 56%, 70% tem alguns já. Os vazamentos do piso elevado são um terror. E a localização, tanto das máquinas de ar-condicionado quanto das placas perfuradas. Até hoje você consegue perceber, se vocês fizerem exercício no data center de vocês, que algumas placas perfuradas estão na frente de racks, por exemplo, onde não tem nenhum servidor funcionando, ou nem switch. Então você está desperdiçando aquele ar. Isso é um problema. E isso acaba gerando esse tipo de variação. Um jeito legal de o pessoal começar a aprender o que é a dinâmica do ar é fazer uma analogia com o circuito elétrico. Parece, como todo mundo vê isso numa parte do colégio, ou a maioria hoje dos engenheiros de data center é a parte de elétrica, fazer uma analogia bacana. O que acontece? Eu posso entender aqui como o ar saindo sempre de um ponto de maior ou menor potencial, como uma corrente elétrica. Eu penso aqui no meu fan coil como uma bateria, o ar caminhando pelo circuito, passando por uma resistência, que isso é a minha placa perfurada, e voltando para a minha fonte. Ou seja, no circuito elétrico, se eu tenho essas duas resistências iguais, eu vou ter correntes iguais passando por aqui. Mesma coisa para o ar. Quando eu tenho placas de 25%, eu com certeza vou ter vazões iguais, considerando que esteja tudo fechado. Quando eu consigo essa uniformidade? Quando eu garanto que a resistência aqui desse circuito, na elétrica seria a resistência do fio, e para a gente seria a resistência do pleno, não seja tão significante quanto a resistência das placas. Quando isso ocorre, eu sei que o que reina aqui, o que manda nessa vazão, é a resistência das placas. E o mais interessante, quando eu diminuo essa resistência, eu vou aumentar a corrente aqui. Quando eu coloco uma placa de abertura maior, eu vou aumentar minha vazão aqui.